Oi, minha gente, tudo bem? Nós vamos falar, né, brevemente sobre um assunto que é bem assim recorrente em prova, né? Pontuação, especialmente os casos, algumas questões vamos corrigir sobre vírgula, né? O uso da vírgula. Vejam, este é um assunto que é bem recorrente, né, em prova, não só para o sexto ano, ensino médio, concurso público, né? Não se limita a um público específico. É isso que eu quero dizer. Não é só para o fundamental, nem só para o concurso público, né? Para qualquer prova de português que você vá prestar ao longo de sua vida, né, pode ser cobrada, então, os casos da vírgula, né, podem ser cobrados, tá certo? Então, vamos ver alguns, né? É interessante, assim, percebermos que algumas gramáticas, elas abordam alguns aspectos, alguns tópicos, né? Outras, né, mudam até a linguagem, mas, enfim, às vezes são só expressões que querem dizer a mesma coisa, né? Não vou confrontar hoje este aspecto, porque não é a intenção deste vídeo, né? Este vídeo é breve, mas vamos ver algumas questões que foram retiradas dessa gramática aqui, tá? De Bechara, tá certo? E eu acho bem interessante, inclusive, essas análises são ótimas, porque cada citação, né, dele é uma citação de um escritor, de um autor, né, de alguém influente da época, são citações, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Veja, a primeira questão, deixa eu colocar aqui uma apresentação, pronto. Então, por que a vírgula foi usada nesses casos, né? Na primeira citação, nós temos o seguinte caso. Olha, primeira oração. Aí diz assim: essa citação é do padre Antônio Vieira, né? E aqui nós temos a vírgula que está em destaque, né? Por que ela foi usada? Vejam, não vou aqui me delongar para falar de oração principal, oração subordinada, né? Estou partindo do pressuposto que você sabe que a oração subordinada é a oração principal. Mas se não souber, faça uma pesquisa, né, pegue a gramática. Brevemente vou lhe dizer, vou relembrar para quem está esquecido, né? A oração principal, como o próprio nome diz, né, ela é independente. Então, a que vem para complementá-la é a subordinada. Ela está subordinada, ela é dependente para que seja compreendida plenamente da oração principal, certo? Então, aqui nós temos que, muitas vezes, um discurso rompe os laços com que o amor se prende, né? Por mais forte que eles sejam. Nós vemos aqui que há, então, né, o início dessa oração, dessa citação, com uma oração subordinada. Por mais fortes que os laços sejam, né? Mesmo que, embora os laços sejam fortes, veja que a semântica aí é de uma concessiva, né? A principal concessiva é embora. Então, veja se a semântica não é essa, ó. Embora os laços sejam fortes, ou por mais fortes que eles sejam, né? Com que o amor nos prende, por mais fortes que sejam os laços com que o amor nos prende, muitas vezes um discurso os rompe, né? Não vamos entrar aqui em análise, né, em questões semânticas, vamos procurar entender só realmente a pontuação. Mas cada citação aqui geraria uma discussão grande, porque são citações inteligíveis, né, e tem o contexto histórico, literário, enfim. Então, Padre Antônio Vieira aqui, né, conhecido pelos seus sermões, obviamente, na época do Barroco, ele diz que por mais fortes que sejam os laços com que o amor nos prende, muitas vezes o discurso rompe. Então, a gente pode dizer que essa vírgula foi usada, né, para marcar aqui o início, né, o deslocamento, vamos dizer, né, de uma oração subordinada para o início da frase, né? Então, esse trecho, essa citação, iniciou-se com oração subordinada, que é a oração que vemos aqui antes da vírgula, até a vírgula. Por mais fortes que sejam os laços que o amor nos prende. E essa semântica dessa oração é de concessão, né? Então, nós podemos dizer que essa vírgula foi usada porque ela marca o deslocamento de uma oração subordinada adverbial concessiva, certo? Vamos para o segundo exemplo, que é de Luís de Camões. Quem não conhece Camões, né, com os Lusíadas, olha, marcou na nossa história. E ele diz assim: tão tenebrosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos, primeiro, uma causa, né? Algo vinha tão tenebrosa e carregada, né?
qual foi a consequência disso? Pois, por causa disso, por isso, né, pôs nos corações um grande medo. Então, nós vemos que essa vírgula aí marcou o início de uma oração subordinada, essa abreviação aqui, né, quer dizer isso, né, oração subordinada adverbial consecutiva. A consecutiva está para a consequência, né? Então, a causa é tão tenebrosa, e esse tão aí marca, né, esse advérbio aí, vinha tão tenebrosa e carregada, que qual foi a consequência? Pôs nos corações um grande medo. Essa vírgula marca aí, né, essa oração subordinada adverbial consecutiva, tá certo? Um dos casos da vírgula, o segundo aqui citado, né? O terceiro exemplo, que é de Alexandre Herculano. Isso aqui é bem interessante, viu, minha gente? Porque é importante saber a época, né, histórica, para você não perguntar, né, quem foram esses godos, o que nós estamos falando, o que é o Guadalete, né? Depois vocês pesquisem bem, mas aí ele diz assim, essa citação de Alexandre Herculano, se junto ao Guadalete se desmoronou o Império dos Godos, a sociedade visigótica ficou, a citação de Alexandre Herculano. Bem, Guadalete é um rio, né, na Espanha, que também se refere a uma guerra, que foi uma batalha, melhor dizendo, que aconteceu às margens desse rio, né, e por isso a batalha ganhou o mesmo nome, não é isso? Os godos é um povo germânico, que era considerado, inclusive, bárbaro, né, pelo Império Romano, eram considerados como bárbaros, e a sociedade visigótica ficou, o visigótico seria, então, relativo a também um dos ramos, né, dos godos, eles eram divididos em dois, se eu não me engano, e aí os visigodos era um do ramo dos godos, tá certo? Quando ele diz a sociedade visigótica, dá a entender mais assim, que houve vamos dizer assim, uma influência, né, cultural, né, consequências, né, para que eu esclareci algumas questões, vocês podem aprofundar, obviamente, para que a gente entenda o que se quer dizer aí, né, porque muitas vezes o aluno fica com dúvida, quantas vezes, né, é raro aquela questão do hino, ouviram as margens do Ipiranga, né, então a gente sabe que tem que colocar em outra ordem para poder entender a pontuação, para poder entender o sujeito, né, melhor dizendo, que é o que cai sempre em prova em relação ao hino, né? Então, neste caso daqui, ele diz, o exemplo 3, se junto ao Guadalete se desmoronou o império dos godos, a sociedade visigótica ficou. Por que essa vírgula foi usada? Essa vírgula foi usada para marcar a antecipação de uma oração condicional, tá? E Bechara diz hipotética também, né? Ele diz condicional hipotética. Bem, eu coloquei só a condicional, tá? Porque uma condição não está também, né? Fica muito próximo à semântica, né? Porque veja ele dizer aqui, ó. Se junto ao Guadalete se desmoronou o Império dos Godos, quer dizer, lá, né? As margens do rio, né? No rio Guadalete, se desmoronou o Império dos Godos, houve, por causa disso, né? Uma questão que surgiu em decorrência disso, foi quase que, ele diz aí, né, uma condição, uma hipótese. A sociedade visigótica ficou, né, por esse motivo aí, né? Então, há uma relação de condição, e por isso nós temos essa vírgula, tá certo? Então, aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial condicional, que é marcada, então, né, quando ela está, visto que ela está intercalada, né, ela inicia aí o exemplo, né, a citação, então nós temos essa vírgula que é obrigatória. Todos esses casos, eles são obrigatórios, tá? Porque nós temos casos também facultativos da vírgula, né? É interessante sabermos disso também. Bem, o quarto exemplo diz assim, olha, na atividade de Bechara, ele diz que vai analisar os casos da vírgula, tá? Isso são questões são citações de uma questão. Só que quando ele chega nessa quarta questão, ele analisa o ponto e vírgula. Por isso que eu marquei o ponto e vírgula é de verde, mas, né, um pouquinho intenso, e as demais de outra cor, para analisarmos a vírgula, porque eu continuei analisando a vírgula, tá? Nessa quarta questão, ele analisa o ponto e vírgula, tá certo? Bem, aí nós temos o seguinte, vamos entender, né? Guarda para então as soberbas que hoje, pobre escrava, só te resta obedecer à voz do teu senhor. É uma citação de Alexandre Herculano.
Então, continuando a observar os casos da vírgula, né, que nós temos aí isoladamente pobre escrava, nós vemos que ele se refere a pobre escrava, né? Ó, guarda para então as soberbas, guarda para depois, né, semântica, que hoje só te resta obedecer à voz do teu senhor, pobre escrava. Então, essas vírgulas, essa expressão aí, né, pobre escrava, que é uma interpelação, é um chamamento, é um vocativo. Então, pobre escrava, essas vírgulas que estão isolando pobre escrava, é um vocativo, tá certo? Eita, e eu coloquei a oração subordinada aqui. Desconsiderem isso aqui, tá? Porque realmente ele fala aqui, ele coloca aqui a questão do que hoje ele analisa o ponto e vírgula, né? E ele fala da oração subordinada adverbial causal, né? Só que depois, na análise, como eu falei, que eu estava fazendo, eu disse, não, vamos continuar analisando a vírgula, tá? Então, aqui é um vocativo que não tem nada a ver, tá? Não vou mexer agora para não atrapalhar o vídeo, mas é vocativo, tá certo? Agora, em relação a este ponto e vírgula, nós podemos dizer que aqui nós temos, né, o que hoje só te resta obedecer, que hoje só te resta obedecer à voz do teu Senhor. Então, aqui está marcando, obviamente, né, a pausa da oração subordinada causal, tá certo? Qual seria a causa aqui? Ó? Hoje, só te resta obedecer à voz do teu Senhor. Então, guarda para então as soberbas, né? A causa seria essa, ó. Hoje, né, visto que, quando você tiver dúvida, você troca por um visto que, ou um porquê, ó. Visto que hoje só te resta obedecer à voz do teu Senhor, então aqui seria a oração subordinada adverbial causal, tá? Isso aqui, né? Tudo. Então, guarda para depois, guarda para então as soberbas, tá certo? Então, aí seria a oração subordinada adverbial causal, tá certo? Marcada, então, por esse ponto e vírgula. Guarda para então as soberbas, né? Você não tem o que fazer hoje, tá certo? Porque só te resta obedecer à voz do teu Senhor, é a causa, tá certo? Então, isso seria adverbial causal. E as vírgulas, que é o que nós estamos observando, né? Que estão isolando aí pobre escrava, é para marcar, então, o vocativo, o chamamento, tá bom? Espero que não tenha confundido por causa dessa oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial causal é o que inicia depois do ponto e vírgula, né? Que hoje, aí a gente tira a pobre escrava, que ela não é a subordinada, aí ela é o vocativo, né? Que hoje só te resta obedecer à voz do teu Senhor. Isso aí é oração subordinada adverbial causal. Tá certo? Essa é a causa. Visto que hoje só te resta isso, então guarda para depois as soberbas. Tá certo? Então, nós temos aí uma oração subordinada adverbial causal, depois do ponto e vírgula, né? E a gente tira aí a pobre escrava, que está demarcada aí está entre vírgulas, que é o vocativo, tá certo? O quinto exemplo diz, embora eu não te veja, eu coloquei aí as barras, né, para indicar a mudança do verso, tá certo? Aí ele diz, embora eu não te veja neste ermo pedestal, és santa, és imortal. Alexandre Herculano. Então, nós temos aí, primeiramente, né, embora eu não te veja neste ermo pedestal, quer dizer, mesmo que eu não te veja, né, que está sendo aqui antecipada, é uma oração subordinada, adverbial concessiva, indica uma concessão, né, mesmo que eu não te veja, tá vendo? Por mais que eu não te veja, né? Então, mesmo que eu não te veja, esta semântica está na ordem inversa, está deslocada, né? És santa, és imortal, mesmo que eu não te veja nesse pedestal. Eu sei que você é santa e imortal. É isso que Alexandre Herculano está dizendo. Então, como está um adverbial aqui antecipada, a oração principal, né? És santa, és imortal. Então, a gente tem a oração subordinada adverbial concessiva marcada por essa primeira vírgula. E a segunda vírgula? A segunda vírgula não é a concessiva, tá? A segunda vírgula aqui é usada porque se repete, ó. O és e o és aqui é um caso de vírgula, né? És santa, és imortal. Então, para dar essa pausa, que a gente não vai dizer, ele não disse és santa, vírgula, imortal, ele não começa a listar. Ele repete, né? O mesmo verbo, então a gente coloca, um outro caso de vírgula, a gente coloca a vírgula aí, tem que ser empregada, tá? Então, o primeiro caso é a oração
subordinada adverbial concessiva, né, marcada especialmente aí a principal concessiva, o embora, e depois a gente tem a segunda vírgula, é santa, é imortal pela repetição do verbo, tá certo? E, finalmente, nós temos a sexta questão, a sexta citação, que é do Marquês de Maricá, que diz: ainda que perdoemos aos maus, a ordem moral não lhes perdoa e castiga a nossa indulgência. Marquês de Maricá. Bem, esse verbinho aí não está explicado, tá? Nos exercícios dele, ele só analisou a primeira vírgula, né? Eu falo dele, é a gramática de Bechara, e também esse do 5, a segundo caso de vírgula, também não é analisado, tá? Bem como na quarta questão também, esse pobre escrava do vocativo também não é analisado. São as análises que eu acrescentei, né? Então, na sexta questão, ele diz: ainda que perdoemos aos maus, ou seja, veja se não é a mesma semântica da quinta, ó. Embora perdoemos aos maus, né? Por mais que perdoemos, ainda que perdoemos. Então, nós temos aí uma oração subordinada adverbial antecipada à oração principal, né? Então, a vírgula, ela é justificada por isso, tá certo? Uma oração subordinada adverbial concessiva, né, deslocada, antecipada, tá? E depois nós temos a ordem natural não lhes perdoa e castiga a nossa indulgência, tá certo? Então, por que tem essa segunda vírgula? Essa segunda vírgula é a mudança de sujeito que nós vemos aqui, né? Ó, a ordem natural não lhes perdoa. A ordem natural não perdoa aos maus, ainda que os perdoemos. E a ordem natural castiga a nossa indulgência. Veja que o sujeito é outro, não é? Então, essa vírgula é obrigatória. Essa segunda vírgula não é analisada na gramática de Bechara, tá? Eu que estou analisando para vocês. Ele só analisa a primeira vírgula. Ainda que perdoemos os maus, aos maus, vírgula, a ordem natural não lhes perdoa. Então, nós temos que, aqui, o sujeito, né? A ordem natural não perdoa aos maus, a gente tem aí o lhes, né? Então, a gente coloca a preposição aos, né? A ordem natural não perdoa a eles, aos maus, ainda que perdoemos, embora perdoemos, mesmo que perdoemos, tá certo? E depois nós temos outro sujeito, né? A ordem moral castiga, a ordem moral não lhes perdoa, né? E castiga a nossa indulgência, tá certo? Então, nós temos outra oração, né? E o sujeito aqui se referindo à questão da ordem moral castigar a nossa indulgência, tá vendo? Então, minha gente, é bem interessante, né? Essas questões são básicas da vírgula, tá certo? São questões básicas, questões importantes e questões recorrentes em concurso, né? Vale muito a pena nós observarmos, porque é um assunto certo, né? É um assunto que nós podemos esperar, porque vai cair, né? No de fundamental, que é mais simples, abordagem de vocativo, de aposto, de uma oração adverbial, não, uma locução adverbial, um advérbio deslocado, né? Mas, quando o nível, obviamente, vai aumentando, né? Concurso para admissão no primeiro ano, concurso para admissão, concursos já, né? Como o SSA, que gosta de contemplar questões de gramática, né? Concursos públicos, né? Os demais vestibulares, de uma forma geral, e até os concursos públicos, eles realmente vão abordar com uma cobrança maior, né? Então, espero que tenha sido útil para vocês, tá? Este vídeo. Nós estamos bastante, né, na Isoladas o ano passado, falando este ano ainda, mas já estamos em 2021, porque alguns concursos vão ser ainda, né, serão ainda aplicados no início deste ano, inclusive o Enem, o SSA, né? Para o fundamental, a Escola de Aplicação do Recife, a Escola de Aplicação da Universidade Federal, me refiro a Pernambuco, né? Mas nós contemplamos, né, o edital desses concursos muito bem, assim, né, com muito cuidado, porque sabemos que tudo que está no edital pode ser cobrado, né, inclusive deve ser cobrado, e o aluno tem que estar muito bem preparado, né? Então, espero que é uma revisão, uma retomada, né, e espero que possa assim, ajudar a todos, e recomendo, inclusive, né, a gramática para estudo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.